o link lá, tá? No seu drive você vai compartilhar. Então, teorema fundamental do cálculo, a gente já falou sobre o teorema fundamental do cálculo, vou enunciar do jeito que vocês já conhecem, tá? Aqui eu tenho as minhas notas, tá? Se f é uma função definida de a, b em R, tá? E Riemann integrável, então, se você definir f de x como sendo integral de a até x de f de t d de t, certo? Esse aqui é integral indefinida, tá? Ou seja, integral indefinida, tá? F é uma função contínua. Não é legal? Você começou com uma função qualquer, sabe? Fzinho era uma função, apenas integrável. Você lembra que poderia ter descontinuidade, poderia ser uma bagunça completa até certo ponto, né? Para ser integrável. Mas aí, quando você pega a integral dessa função, já vira contínua, certo? Além disso, a derivada também vai ter, não todo lugar, mas a derivada f' de x existe e é igual a f de x, né? Isso é, f' de x é igual exatamente a f de x em todos os pontos, em todo x, ponto de continuidade de fzinho, tá? Vocês não tem que entrar pela conta da USP, gente. Tem que entrar pela conta da USP. Então, esse é o teorema, certo? Então, você tem a função, uma função que tem integral, apenas integrável, certo? E aí, pega a integral dessa função, certo? Aqui. O que o teorema fundamental do cálculo diz? Diz que, essencialmente, é isso. Se você tiver um gráfico, né, da função, são gráficos que eu posso desenhar, mesmo que não são contínuos, né, mas a gente lembra que uma função que não é contínua, mas é contínua por pedaço, também é integrável, né? Esse aí foi demonstrado. E aí você, imagine que você é um pintor, ou pintora, está pintando abaixo do gráfico dessa função, certo? Até x você vai pintando, e a área que você pinta é exatamente essa nova função. O que estamos falando? Que seja qual for a função inicial, tanta descontinuidade tiver, desde que seja integrável, então a integral vai ser uma função contínua. Se você reparar bem aqui, quando você chega perto desse ponto aqui, que é descontinuidade, você parece que tem um perigo, tá? De continuidade da integral, mas não, é um perigo meio irrelevante. Não existe perigo de continuidade, de perda de continuidade, certo? Se você ir de um ponto aqui para um ponto próximo, a integral não aumenta muita coisa, certo? Apesar de que a função tem um salto, que é a descontinuidade da função, mas a integral não vai, porque integral essencialmente é a área, né? E a área debaixo de um retângulo muito fino, porém, seja qual for a longitude, né, o comprimento, vai ficar pequena. Essa é essencialmente, digamos, a demonstração de continuidade, vocês estão me entendendo? Assim, ou seja, quando você vai desse ponto, digamos, esse ponto, digamos, a zero é um ponto de descontinuidade, tá? Aí você vai para um ponto a zero mais epsilon, a função f no ponto a zero é um valor, a função f no ponto a zero mais epsilon é outro valor, certo? Mas a diferença do valor deles é apenas a integral entre a zero e a zero mais epsilon, que intuitivamente é a área desse retângulo vermelho, certo? Mas a área desse retângulo vermelho é quanto que é? Ou seja, f de a0 mais epsilon menos f de a0 vai ser o quê, pela definição? Vai ser integral entre a0 até a0 mais epsilon da função f, certo?
tá legal? E não importa se o ponto A0 é continuidade ou não continuidade, eu vou fazer argumento já demonstrando essa parte do teorema fundamental, né? A diferença entre f de A0 mais epsilon e f de A0 sempre é essa integral, porque, bom, pela definição da função f, né? A função f era integral, bom, eu usei a letra A, mas eu identifiquei A0, até A0 mais epsilon, certo? Da função f, menos a até a0 da função f. A diferença dessas duas integrais é exatamente pelo corolário que a gente já viu, né, na aula anterior, vai ser integral entre a0 até a0 mais epsilon. Maravilha. O que nós precisamos provar para a continuidade? Para a continuidade, nós temos que provar que se você perturbar um pouco o x, f de x perturba também um pouco, não é? Isso aí é uma linguagem, digamos, imprecisa, porém completamente rigorosa. Continuidade de f, é isso que a gente quer mostrar. Quer mostrar que para qualquer, digamos, alfa, existe um beta, tal que continuidade de f em ponto A, né, no ponto A, é isso, para qualquer alfa, tem que existir um beta, tal que se um ponto x menos a, né, em A0, para que fique exatamente A0, é menor do que beta, então f de x menos f de A0 é menor do que alfa, não é isso? Essa é a definição de continuidade no ponto A0. Mas aí a gente está vendo que f de x menos f de A0, o que vai ser? F de x menos f de A0. Bom, o x aqui é o A0 mais epsilon que eu coloquei aqui anteriormente, né? Esse aqui é o x, digamos. É o x. Vai ser integral de A0 até x da função, certo? Sendo que x é um ponto bem próximo de A0, que é aquele A0 mais epsilon. Poderia ser menos epsilon, no outro lado também, né? Continuidade tem dois lados aí do ponto. Bom, nós temos que controlar o valor dessa integral, né? Temos que dizer que esse aqui vai ser pequeno, esse aqui vai ser menor do que alfa, uma vez que você fique próximo do ponto A0. Mas aí o que eu tenho que usar aqui? Eu tenho que usar um fato fundamental, que é a limitação da função, certo? A função tem que ser limitada, ou seja, todo esse papo que eu falei aqui para vocês, que esse retângulo tem uma área pequena, né? É porque a altura é fixa aqui, né? Eu fixei a altura, eu peguei uma altura que é limitada. Se a função fosse descontínua e explodisse aqui perto do ponto A0, digamos que fosse assim, né? Subisse, está vendo onde que eu desenho? Se subisse assim, ilimitada, então o retângulo que você teria seria longo demais, a área dele não seria pequena, certo? Mas isso não vai acontecer porque a função f é limitada. Por que limitada? Você tem que lembrar que toda função integrável, f integrável, a gente lembra que f integrável, nós mostramos que f é limitada, né? É limitada. Maravilha. No seu domínio limitado, quer dizer que existe uma m que ela é menor do que m. Então, o módulo de f é menor do que um número m. Bom, esse aqui vai ficar menor do que, então, m. Bom, isso aqui é um fato, é um corolário. Talvez a gente, entre os corolários anteriores, falou, se não falou, agora estamos falando. Que se você está integrando uma função e a função em todos os pontos é menor do que m, a integral vai ser menor do que m vezes a distância entre os lugares que você está integrando, x menos a0, certo? É isso. Então, aqui vai ser um módulo também. Então, o que eu estou usando aqui? Essa estrela, o que eu estou usando? Eu estou usando que, em primeiro lugar, que módulo de uma integração, é menor do que a integral do módulo. Esse é um fato fundamental e básico, que tem que, de fato, deveria ser provado, tá? Mas aqui tem que colocar aqui um módulo. Então, módulo de uma integral sempre é menor do que a integral do módulo da função. Mas aí a gente sabe que a função é menor do que m, aí você tem que ter seguinte, se você integrar uma função que é menor do que outra função, a integral também vai ser menor, tá?
é menor do que m, mas qual que é a integral de função m constante? Vai ser m vezes x menos a zero, né? Tem módulo, então eu coloco aqui. Bom, se x for maior do que a zero, tá claro. Se fosse menor, você deveria já trocar o sinal, colocar menos. Por isso que eu coloquei o módulo, sempre menor do que módulo de x menos a zero. Pronto, isso quer dizer que a gente mostrou que f de x menos f de a zero é menor do que um constante m vezes x menos a zero. Sabe o que isso quer dizer? Uma outra linguagem legal de falar é que a gente mostrou, de fato, nós mostramos que a função f, tá, é Lipschitz. Tá certo? Nós mostramos que essa função é Lipschitz. Qual que é a constante Lipschitz? Esse número m, que era o máximo da função, digamos. É um limite superior para o valor da função, que por integrabilidade sempre existe. Uma função integrável é limitada. Tem um m que é máximo dessa função. Se define num conjunto compacto, toda função limitada tem máximo, né? Então, f é Lipschitz e, portanto, é contínua em particular. É mais do que contínua. Observe que a gente mostrou mais do que contínua, tá? Uma função Lipschitz sempre é uma função contínua em particular. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Vamos lá, vocês não ficam falando. Essas aulas são para falar, por isso que gravações dessas aulas têm que ficar restritas entre nós. Não? Então todo mundo supostamente entende bem, bem digerido que uma função Lipschitz, obviamente, é uma função contínua, tá? Então isso, quem está aqui, pelo menos, vocês podem fazer a pergunta a qualquer momento, tá bom? Ok. Então tá. O que eu preciso agora mostrar? Tem uma outra parte. Eu falei de integrabilidade, falei de derivada também. Aqui, ó, segunda parte do teorema fundamental do cálculo diz que a derivada dessa função também existe. Opa! Então a função f, inicialmente, era uma função qualquer, só tinha integral. Eu peguei a integral dela, virou contínua a função. Isso é um jeito, assim, simpático de dizer que você suavizou a função, né? A função não era contínua, mas aí você pegou a integral, suavizou de um certo sentido, fez virar contínua. Mas a gente está falando um pouco mais. Essa função, de fato, tem derivada até. Essa função f tem derivada, não em todos os pontos. Em todos os pontos que são pontos de continuidade de f. Então, vamos lá, só um lembrete de aula anterior. Lembrete. Toda função, toda f que é integrável, lembra essa notação, f pertencente a f, quer dizer que pertence a conjunto das funções Riemann integrável. Uma função integrável, então pontos de continuidades, pontos de descontinuidade, talvez melhor falando, tem medida nula. E o resto são pontos de continuidade, né? Então, você, descartando um conjunto pequeno de medida nula, todos os pontos que sobram vão ser pontos de continuidade. Portanto, o teorema fundamental do cálculo diz que fora de um conjunto de medida nula, essa função fzão, né, que é integral, vai ser diferenciável. Ok. Se você tiver um pouco a análise real, conhece a análise real, já saberia que já Lipschitz implicaria que tem em quase todos os pontos essa função é diferenciável. Porém, a gente não vai usar esse teorema, porque nunca falamos isso, e além disso, esse teorema não resolveria exatamente o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo diz que a função fzão é diferenciável em todos os pontos de continuidade de f, tá? Claro, esses pontos formam um conjunto de medida total, né? Ou seja, o complementar tem medida nula. Mas eu estava falando que existe um teorema que diz que toda função Lipschitz é diferenciável em quase todo ponto também. Porém, esse quase todo ponto, não sei por que seria exatamente aqueles pontos de continuidade da função f, tá? Então, são duas coisas sutilmente diferentes. E nós vamos provar realmente, então vamos provar, vamos escolher um ponto de continuidade, A, né? A0, digamos, né? Um ponto de continuidade
continuidade de fzinho, tá? Aquela função que está integrando. E provamos que fzão é diferenciável no ponto A0. Tá, como que a gente prova que é diferenciável? Tem que ir pela definição da derivada. Então, se existir esse limite, né, que limite vai ser? O limite de f de A0 mais epsilon menos f de A0 dividido por epsilon tendendo a zero. Se esse limite existir, então quer dizer que a função fzão tem derivada no ponto A0, certo? Nós precisamos averiguar se esse limite existe. Tá, vamos ver de que limite estamos falando. Eu vou fazer a figurinha também no mesmo tempo. Então, aqui eu tenho uma função que estou integrando, porém, agora a questão é sobre um ponto de continuidade. Esse ponto é um ponto de continuidade da função fzinho, certo? E aí, quando que eu pego f de A0 mais epsilon, aqui A0 mais epsilon, menos f de A0, lembre, vai dar a área aqui desse pedacinho aqui. Esse pedacinho não é um retângulo, digamos, curvilinear. A parte superior é curvada, tá? Então, a área da região vermelha é o que exatamente está aqui. Esse aqui, certo? Tudo bem? Mas eu vou escrever ela de forma integral também. Limite, epsilon tendendo a zero, tá? Uma é integral de a até, ou seja, f, esse aqui é integral de a até a0 mais epsilon, outra é integral até a0, certo? Então, deixa eu não escrever tudo e apagar aqui e utilizar já a diferença. A diferença vai ser integral de a0 até a0 mais epsilon da função f. Tudo bem? Dividido por epsilon. Legal? Tá. Esse limite, se existir, vai ser a derivada da função fzão. Que tipo de limite que é? Vamos falar como cálculo 1. Que tipo de indeterminação que é esse limite? O limite aqui é epsilon está tendendo a zero. O numerador vai tender a o quê? Numerador aqui. Esse. Bom, o denominador está tendendo a zero, certo? Epsilon tendendo a zero. E numerador? Zero, né? Zero. É tipo zero dividido por zero. Beleza. Exato. Por quê? Porque você está pegando integral da função de um lugar até um lugar muito próximo, está tendendo a zero. Isso aqui tem que ser rigorosamente falado, digamos, né? Mas, novamente, porque a função é integrável, ela é limitada. Então, se você for de um a0 até a0 mais epsilon, a integral vai ser a área, digamos, né, de um retângulo que tem a altura menor do que m, mas a base está ficando menor do que epsilon, está tendendo a zero, certo? Tudo bem. Então, como que eu vou resolver esse zero dividido por zero? Por que esse limite existe? Alguma observação? Esse você tem que levar sempre na sua vida como teorema fundamental de cálculo. Exatamente nesse ponto. A ideia é essa. Por que integral de uma função vira, de repente, diferenciável? E o lance é isso, que essa área vermelha, dividido por epsilon, que é o tamanho da base, vai tender a zero. Por que isso está tendendo a zero? Bom, deixa eu... Algum insight? Alguma intuição? Olha só, vamos fazer um pouco assim, para ver se todo mundo fica mais satisfeito. Eu tenho alguma coisa assim, não é? É algo que a tampa é curvilinear, tá certo? Aqui é A0, aqui é A0 mais epsilon. E como que eu calculo essa área? A área é a integral que eu coloquei aqui, né? Essa integral é a área, digamos, esse pedaço aqui.
Essa área é o quê? São duas áreas, uma área aqui e uma área que é complicada de calcular, concordam? Tá certo? E essa área do retângulo, quanto que é? Quanto que vai ser a área do retângulo? A área do retângulo, eu vou escrever assim, ó. A área do retângulo tá claro, né? Vai ser altura vezes base. Altura é f de a zero, não é isso? Esse aqui. F de a zero. Essa é a altura. A altura é f de a zero. Joia? F de a zero. E a base é epsilon. Então, essa integral que eu escrevi é epsilon vezes f de a zero. Mas tem uma área aqui de novo, né? Essa capa, a parte superior aí, que é meio complicado de calcular aquela área, né? Dividido por epsilon. Tudo bem? Beleza. Por que esse limite, afinal das contas, existe? Veja bem que eu resgatei alguma coisa aqui, porque soma de duas coisas dividido por epsilon, eu vou dividir um por um, tudo bem? Vai ser f de a zero sai fora. Exatamente o que a gente queria, de fato, né? Que a derivada tem que dar exatamente função que está dentro da integral. Mas tem algo dentro, um resíduo. Tem o limite de epsilon tendendo a zero da área desse aqui. Ó, eu estou fazendo bem informal, mas esse desenho meu quer dizer a área dividido por epsilon. Então, isso que é a questão. Toda questão de cálculo 1 e teorema fundamental do cálculo, isso não é só cálculo 1, né? Aparece em outras versões, em mais altas dimensões. Tudo é isso. Que esse limite é quanto? Nós temos que provar que esse limite é quanto? Temos que provar que esse limite é zero, certo? Nós gostaríamos de provar que esse limite aqui é zero. Se mostrar que esse limite é zero, terminei, certo? Porque além do que mostrei que a derivada existe, certo? Além de que eu vou mostrar a derivada existe, já calculo a derivada, vai dar f de a zero, certo? Tá. Então falta entender por que esse limite é zero. Que tipo de indeterminação é? Continua o mesmo tipo de indeterminação, viu? Porque numerador e denominador, epsilon aqui vai para zero e essa área vai para zero também. Essa parte aqui vai para zero quando epsilon vai para zero. Esse que é o problema dele. Tá, tudo bem. E o que eu posso fazer agora? Uma pergunta. Eu usei as hipóteses do teorema. Qual é a hipótese que eu tenho que utilizar, que eu não utilizei até agora, para demonstrar, para terminar isso? Tem alguma coisa que eu não utilizei. O que é? Hum? Não dá para ver o que não utilizei até agora? Eu queria mostrar que a função é diferenciável, a função f é diferenciável. E aí eu botei o limite, a definição, né, de derivada, e usei a definição de integral, né? Aqui a definição de f deu isso. E eu quebrei em dois pedaços, deu esses aqui, certo? Falta alguma coisa que eu não utilizei. Parece que estou mostrando que toda integral vai ser diferenciável, mas não é assim. Eu falei que em pontos de continuidade de f que vai ser diferenciável. Então, não usei a continuidade da função f. Vai aparecer agora. Tá? Como que eu vou ver qual é esse limite? Esse limite de área deste dividido por epsilon, quando epsilon tende a zero. Ok? Esse aqui, primeiro que é um número positivo, certo? Um número positivo. Certo? Mas é porque é alguma coisa positiva dividido por alguma coisa positiva. Bom, mentira. Epsilon está tendendo a zero, poderia ser negativo também, né? Mas eu vou mostrar que o módulo dele vai ter zero. Vamos lá, vamos melhorar. Dividido por epsilon, vou mostrar que também vai para zero. Tudo bem? Ok. Agora, esse aqui é menor do que alguma coisa, certo? É menor do que o quê? A área desse pedaço curvilinear é menor do que eu fizer isso aqui, ó.
seja, esse pedaço curvilinear está aqui dentro. Vocês concordam que é menor do que eu completar a um retângulo, não é? Dividido por epsilon. É menor do que isso. Mas quanto que é a área desse retângulo que eu coloquei agora? Que eu desenhei? Ele é limite de quem? U menos L? Não, porque é muito mais fácil. Não pense em termos de U menos L aqui. De fato, aqui é exatamente epsilon vezes quanto? A área de um retângulo é base vezes altura. Quanto que é a altura? Quanto que é a altura desse? É f de A0 mais epsilon menos f de A0. Essa é essa altura. Você concorda que a altura é isso? A altura é esse aqui, ó. Esse aqui. A altura é isso aqui. Esse aqui. Que eu estou colocando aqui, mostrando para vocês. É a diferença entre f de A0 mais epsilon e f de A0. Um mais longo, outro menor, certo? Por isso que ele falou de U e L, né? Digamos. Eu entendi o que você queria dizer com isso. Mas, agora, observe, por isso que eu acho que é Gabriel que falou, não foi? E tem que ter bastante cuidado, que você poderia falar, a função integrável, então U e L vai ficar, quando é epsilon pequeno, vão ficar próximos, né? Mas não seria, você não usaria a continuidade, você aqui está usando a continuidade, tem que ter muito cuidado com U e L. U e L são noções que partição vai tender a zero, e etc., né? Para a integrabilidade. Mas aqui a gente não está usando apenas integrabilidade. Agora, esse epsilon cancela com epsilon, e aí esse limite é zero por causa de quê? F de A0 mais epsilon menos F de A0 tende a zero, quando a epsilon tende a zero. Por quê? Porque F é contínuo no ponto A0. Gente, essa é a única coisa que eu queria insistir e com a mão, mostrando para vocês o que está acontecendo realmente. A função, num ponto que é contínuo, quando você integra, naquele ponto vira diferenciável. Mas se não fosse contínua, não tem garantia que isso ocorra. Então, já terminei a demonstração do teorema fundamental do cálculo. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta nessa demonstração? Bom, eu vou ver como que eu tinha colocado como nota. Eu segui isso porque é muito mais intuitivo. As demonstrações que aparecem por aí também todas são equivalentes, tá? De fato, todos usam essa mesma coisa. Estou esperando alguém. Se a função não for monótona, a altura fica essa diferença? Boa pergunta. Eu não estou usando monotonicidade da função, viu? Mais uma vez, mas ótima pergunta. Você tem aqui A0, aqui tem A0 mais epsilon, certo? Então, função no A0 é alguma coisa, em A0 menos, mais epsilon é outra coisa, inclusive poderia ser até a mesma coisa e tal, né? Mas a função poderia ser alguma coisa assim, tá? Não seja monótona, digamos. Ou é maior ou menor, ou igual, tanto faz, tá? Então, o que está acontecendo aqui não ficaria exatamente tão limpo como eu desenhei aqui para vocês na figura, né? Se a função fosse assim maluca, o que aconteceria? F de A0 mais epsilon menos F de A0, certo? O que vai ser? Vai ser a área dessa mãozinha aqui com 3 dedos, não é? Que eu desenhei. Vai ser a área desse aqui, tá bom? Mas você concorda que, novamente, essa área é menor do que... Ou seja, eu tenho que dividir por epsilon e pegar o limite, não é isso? Eu quero insistir com essa demonstração intuitiva, porque aqui cola, tá? Você concorda que eu posso dizer que essa diferença, que a área dessa mãozinha aqui, é menor do que a área de um retângulo mais outro retângulo? É isso que eu estou falando, certo? Tá. Então, talvez... quem perguntou foi o Gabriel, né? Poderia falar assim, então, se ele... Opa, se ele fosse assim, né? Se a função fosse alguma coisa assim. Um dos dedos fosse bem grande, não é? Acontecesse alguma coisa assim. Tá, o que eu deveria fazer aqui?
veja que eu falaria, no momento, eu falaria que essa área é menor do que a área deste mais o retângulo embaixo, tá certo? Eu sempre posso fazer alguma coisa assim, porque a função sendo contínua no ponto A0, tá certo? É contínua no ponto A0. Beleza. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que na proximidade do ponto A0, valores da função são próximos, valor da função é A0. Não quer dizer que são necessariamente menor, mas poderiam ser maior. Mas acontece que eles são menor do que alguma coisa, né? Você vai formar sempre um retângulo que essa mãozinha aqui que a gente desenhou fica dentro. Isso pela continuidade no ponto A0 apenas. Então, essa diferença sempre vai ser um ε0 vezes f de A0, que é a parte que não tem discussão, essa parte inferior. Mas tem uma parte superior que é meio complicada, certo? Mas o que eu estou dizendo? Que essa parte superior é sempre menor do que o quê? É menor do que mais alguma coisa, né? E essa coisa, estou dizendo que é menor do que f de quem? De alguém. Eu coloquei A0 mais Y porque era monótono, né? Por isso que a pergunta do Gabriel surgiu. Vai ser f de alguém menos f de A0. Certo? Dividido por vezes epsilon. Tá? Dividido por epsilon. Novamente, isso cancela. E esse aqui ficaria menor do que... tenderia a zero. Mas você poderia ainda, se você for rigoroso o suficiente, você vai perguntar por que existe um T0? Porque a minha função... Por que existe esse tal de T0? Sabe? Esse dedo que eu coloquei, que está maior do que todo mundo, esse dedo aqui. Não é? Por que existe esse dedo? Porque a função não é contínua. Bom, tudo bem. Não, infelizmente não, Gabriel. A função não é contínua no compacto. A função apenas é contínua no ponto A0. Tá certo? Você foi até botou o dedo na ferida agora, tá? Que é bom, porque as demonstrações usuais não vão nesse nível intuitivo. No nível intuitivo, você sempre tem que ter cuidado. Novamente, teria algum problema, porque esse dedo maior pode não existir, porque a função não é, de fato, contínua em todos os pontos entre A0 e A0 mais epsilon. É apenas contínua em A0. Então, o correto é o quê? É que essa área, né, essa área assim, poderia ter descontinuidade, tá certo? Que a função, afinal das contas, não é contínua em outros pontos, só em A0 eu falei que é contínua. Poderia ter descontinuidade, poderia ser alguma coisa assim, certo? Mas o que eu estou dizendo é que pelo fato de que a função é contínua em A0, pela definição de continuidade, na proximidade, tá? A função é menor do que um valor, tá? Que é f de A0 mais algum delta. Isso é pela definição de continuidade da função. E, tá, então vai ficar essa área dessa bagunça aí, vai ficar menor do que epsilon, certo? Que aqui é A0 mais epsilon. Vai ser menor do que epsilon vezes quanto? Vezes delta. Delta é essa diferença, aqui é delta. Que na minha figura mais intuitiva para demonstrar para vocês, era exatamente f de A0 mais epsilon menos f de A0. Mas, em caso geral, ele seria algum número que tende a zero quando epsilon tende a zero. É só isso. Então, a gente somente está usando a continuidade no ponto A0. Pela continuidade, novamente, repito, pela continuidade de f em A0, acontece o seguinte, que qualquer ponto x entre A0 mais epsilon, tá? F de x, certo? Vai ficar menor do que, não é? F de A0 mais delta. Tá certo? Isso por definição de continuidade, né? Existe um epsilon, tal que para qualquer delta, existe um epsilon, tal que isso aconteça. Isso não é continuidade da função no ponto A0? É exatamente isso. Que todo ponto que esteja próximo
f dele é menor do que f de A0 mais delta. Isso quer dizer que seja qual for a bagunça aqui da função entre A0 e A0 mais epsilon, a altura deles vai ficar limitada por f de A0 mais delta, por causa disso aqui. Por causa disso. Eles não vão bater, eles não vão ficar maior do que f de A0 mais delta. Então, eles vão ficar dentro, eles vão ficar encurralados todos dentro de um retângulo cuja área é epsilon, vezes essa altura que é delta, exatamente. E delta está tendendo a zero. Agora fica claro? Essa é uma demonstração rigorosa, viu, agora? Tá bom. Ok. Exemplo. Deixa eu fazer uns exemplos. Um exemplo é essa função aqui, a função que não é contínua, f de x, sendo zero quando x é negativo, e quando é positivo, tá? Vou dar 1 para a função. F de x é igual a 1. Essa função gráfico é simplesmente assim, certo? Certo? Essa função f. E aí, eu vou... Bom, claramente essa função é integrável porque tem um número finito de continuidade, não é isso? Apenas tem um ponto de descontinuidade, tem um número finito de descontinuidade. E aí eu vou definir agora f de x, tá? Como sendo integral de menos 1, aqui é menos 1, menos 1 até x de f, tá? Pega qualquer x que você quiser. Olha, pelo teorema fundamental do cálculo, essa função f agora vira função contínua. Porém, há dúvidas sobre a diferenciabilidade no ponto zero, que era o ponto de descontinuidade. Poderá ser, inclusive, até diferenciável, mesmo a função não for contínua no ponto. A gente vai ter exemplos, vou colocar exemplos para vocês, mas é garantia que em qualquer outro ponto, que é ponto de continuidade, ela é diferenciável, esse termo fundamental do cálculo. Bom, vamos lá, qual que é a função f vai ser? Fzão. Função fzão. Função fzão é integral, bom, eu já não vou repetir, integral de f de x. O que vai ser essa função? Claro que x, quando é negativo, vai ser zero, né? Integral de menos 1 até x, qualquer x que você pegar aqui, dá zero. O problema quer dizer, a função vai ser diferente quando x é positivo. Quanto que vai ser? Quando x é positivo, integral vai ser, já que a altura é 1 aqui, né? Vai ser x. Muito bem. Vai ser essa função. Então, essa função tem o gráfico simpático assim. 0, depois vira isto. Essa é a função f. Não é legal? Essa função fzinho, tinha um salto. O que a integral faz? Integral tem o papel de suavizar, como eu falei. Ela tira a descontinuidade da função. Esse já é muita coisa, certo? Tirou a descontinuidade da função. A função f agora é contínua. Isso já é um lucro para a função. Mas tem problema de derivada nesse ponto. Tá vendo que já não é, nesse caso não é diferenciável no ponto x igual a zero. F não é diferenciável no ponto zero. No ponto x igual a zero. E a gente não esperava, em geral, não espera que uma função, quando você integra, seja diferenciável no ponto que ela não era contínua. Tudo bem? Alguma pergunta a respeito disso? Eu falo que suaviza porque esse aqui, digamos, é um processo, né? Talvez é um problema de engenharia, alguma coisa. Você pega uma função, tem que ter um processo para suavizar. Eu não vou. A gente vai aprender teoria de Fourier e convoluções e as aplicações. Vou tentar falar para vocês um pouco sobre esse tipo de coisa. Mas eu falo nessa linguagem porque é bastante, digamos, até aplicada também. Tá? Não estou falando de matemática aplicada, mas estou falando de uma linguagem aplicada que pode ter
consequências na matemática aplicada. Você suaviza uma função, quer dizer, você pegou uma função, pegou a integral, virou contínua. Imagine se você pegar a integral de novo, o que acontece? Se você pegar a integral de novo, o que vai dar? O que vai dar? Se eu pego mais uma vez a integral agora. Eu pego agora G como sendo integral, agora de menos 1 até x de f. Eu tinha fzinho, fzão, agora G. Esse G você vai ser o quê? Que tipo de função vai ser? O que você pode falar sobre G? Dá para falar alguma coisa a mais? Seria diferenciável em todo ponto? Exatamente. É isso que eu me refiro com suavizar a função. Você pegou uma função que era muito cabeluda, tinha jump, né? Tinha saltos, né? E aí você pegou a integral dessa função, virou uma função contínua, e você pegou de novo a integral, e essa função virou agora diferenciável. Você consegue, a partir de uma função, chegar a uma função diferenciável que tem a ver com aquela função inicial. Tá, eu estou fazendo a conta aqui, e como que vai ser? Vai ser sempre zero, certo? G de x vai ser o quê? Bom, a gente conhece essas coisas, né? Zero, quando x é negativo, quando x é positivo, vai ser 1/2 de x quadrado, não é isso? Então, essa função virou agora de outra cor, virou verdinho, fica assim, zero aqui, depois aqui vira assim. E o lance é que aqui a derivada dessa parábola aqui é exatamente zero, por isso que suavizou, sabe? Exatamente suavizou, ela era muito brusca, né? A subida, a função fzão, era brusca num certo sentido, e a integral suavizou essa subida. Tudo bem? Eu acho que vamos parar com esse vídeo e vamos fazer uma segunda parte. Demos uma pausa que eu pego uma água aqui, que estou agora na USP, então tem que pegar alguma coisa aqui, tá bom? E voltamos daqui a 5 minutos, 11h06.